Fala, meu povo amado, vamos lá para mais uma aula, mais questões. Primeiro, resolva as questões, depois tu vem para cá para nós corrigirmos, tá? Estamos aqui no Mapa Cards e, claro, o aprendizado tem que ser agradável, ele tem que ser feliz, não pode ficar carregando peso, então vamos entender um pouquinho mais de direito eleitoral por questões. Vamos lá, moçada. Nós ainda estamos falando do nosso bom velhinho, o Código Eleitoral ainda em vigência. Por que eu falo ainda em vigência? Porque nós temos aí o novo Código Eleitoral, já está no forno, já passou na Câmara, está no Senado e logo nós teremos o nosso novo Código Eleitoral, com quase 1000 artigos. Então, que é o conselho, passe logo na Justiça Eleitoral, porque os próximos concursos da Justiça Eleitoral será com base no nosso novo Código Eleitoral, com quase 1000 artigos, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aí do nosso Código Eleitoral, e é aqui no Código Eleitoral que você vai pegar, então, as competências da Justiça Eleitoral, as funções da Justiça Eleitoral. Tudo bem que quando você estuda a composição da Justiça Eleitoral, você precisa ir lá na Constituição Federal, no artigo 118, 119, 120, 121, tá? Lá nós temos a composição da JE e alguma coisinha de competência. Mas a composição em si é lá na Constituição Federal. Eu vou desenhar para você nesse bloco, tá bom? E a competência, ou as competências dos órgãos da Justiça Eleitoral, aí sim, aí você vem para cá no Código Eleitoral, artigo 12 e seguintes, você precisa trabalhar ali as competências originárias, recursais aí dos tribunais eleitorais. Vamos lá. Direito eleitoral, então. Código Eleitoral, Lei 4737 de 65, eu sou o professor Franco, caso você não me conheça, estamos aqui para mais uma sequência de questões, tá bom? Questão Sebrasp, então, em relação à Justiça Eleitoral, julgue os itens subsequentes. A Justiça Eleitoral desempenha a sua função administrativa ao preparar, organizar e administrar o processo eleitoral, certo ou errado, item 1? Vamos lá. Eu vou repetir, ó. A Justiça Eleitoral desempenha a sua função administrativa ao preparar, organizar e administrar o processo eleitoral. Eu vou fazer uso aqui, moçada, ó, desse espacinho para nós conversarmos sobre as 4 funções da Justiça Eleitoral. Então, tu já vai colocar assim, ó, funções da JE, tá? A JE é Justiça Eleitoral, ok? E são 4 funções. A primeira e grande função é a função principal, a função típica de todo e qualquer órgão do Poder Judiciário, que é a função de julgar, jurisprudenciar, dizer o direito, né? Como todo e qualquer bom juiz, dentro da Justiça Eleitoral nós temos também que dizer o direito, que julgar processos. Então essa é a primeira grande função, tá? A função jurisdicional, dizer o direito. Bom, basicamente aqui, moçada, nós temos 3 órgãos que diz o direito, né? O TSE, que é o nosso superior, os TRS são os nossos regionais, e em cada circunscrição, né, ali no âmbito local, os juízes eleitorais. Então, nesse caso, a função de dizer o direito, de jurisprudenciar, de julgar, é feita pelos juízes eleitorais, pelos TRS e pelo TSE, tá? A Junta Eleitoral, moçada, basicamente não vai julgar processos, tá? A Junta Eleitoral é um órgão que ainda existe, você vai ver comigo na sequência. Mas a Junta Eleitoral, ela tem algumas funções meio que dentro da função administrativa, que é logo abaixo aqui, que vai trabalhar ali a questão de apuração, diplomação, tudo dentro do calendário, tudo dentro do processo eleitoral, tá? Da eleição em si. Então a Junta Eleitoral, ela não tem em si essa função judicante, né, de dizer o direito, até porque é formada na sua grande maioria, por juízes leigos, né, cidadãos, ok? Bom, jurisdicional, então, tá aí a função de julgar. A função administrativa. Essa função administrativa é quando a Justiça Eleitoral, ela vai organizar o pleito, ela vai organizar a eleição. Não é só, quando você pensa em função administrativa, na sua cabecinha que Deus lhe deu, com certeza vem assim, a função administrativa é função de RH, de logística, de fazer licitação, contratos, pagamentos. Tudo bem, isso também é função administrativa. E muito provavelmente você também poderá ir trabalhar no ambiente assim, né? No ambiente interno, logística, licitação, pagamentos, RH, né? Licitação em contratos.
Essa é uma função administrativa e muito importante, é uma função meio, né, que faz funcionar a engrenagem da justiça eleitoral. Agora, quando você fala em função administrativa desempenhada pela justiça eleitoral, é mais voltada ao pleito eleitoral, à organização das eleições, ok? Colocar em prática o calendário eleitoral, o processo eleitoral, que começa lá no alistamento eleitoral, quando vai lá o adolescente de 16 anos, com o aparelho no dente, né? Aquela coisa horrível, né? Vai lá, senta na tua frente para tirar o título eleitoral, ok? Nesse momento, começa então ali para ele também o exercício da cidadania, né? Então é com alistamento eleitoral, e aí vai todo o ano eleitoral, com cadastro, com registros, com transferências, né? Começa a postular das campanhas eleitorais, tem o dia do pleito, tem a prestação de contas, tem a diplomação. Então, toda essa organização das eleições faz parte da função administrativa da Justiça Eleitoral, ok? E quem é que vai fazer isso? Bom, todo mundo faz isso, tá? A Junta Eleitoral, porque ela vai ter dois momentos ímpares, né? Duas funções dentro do calendário eleitoral que são muito típicas da Junta Eleitoral, que é basicamente a apuração. Quando você fala em apuração, tem que acender uma luzinha lá, né, a chamada Junta Eleitoral, e a diplomação dos eleitos municipais, tá? São duas coisas que tu não pode esquecer. Apuração é coisa de junta e diplomação dos eleitos municipais, tá? Beleza. Aí, claro, o juiz eleitoral, né? Os TRS e, claro, o nosso TSE, que também tem uma competência administrativa para organizar as eleições, tá? Muito bem, e nós temos outra função, que é a função consultiva. Consultiva. Essa função consultiva é uma das que torna realmente a justiça eleitoral sui generis. Já viu essa expressão? Sui generis, diferentona. Nenhuma outra justiça tem essa função de dar consultoria. Isso não é coisa de justiça, é coisa de procuradorias, né? Assessorias jurídicas. Mas justiça não dá consultoria, justiça julga, né? Justiça do Trabalho, federal, comum, estadual, enfim. A justiça julga, diz o direito. Essa é a função principal do Poder Judiciário. Mas a justiça eleitoral ela é tão diferente. A justiça eleitoral ela tem essa característica de ser uma mãezona, né? De organizar, de organizar, de ajudar, de auxiliar o Brasil na imposição da democracia. Inclusive respondendo consultas. Inclusive explicando o direito eleitoral para quem pergunta. Partido político, autoridades, né? Associações, enfim, podem questionar a aplicação em tese, não em caso concreto, mas em tese da aplicação de uma resolução, da aplicação de uma lei, para que a justiça eleitoral se manifeste. Veja, antes de ter caso concreto, entendeu? Tem que ser caso que ainda não aconteceu. Porque se a justiça eleitoral responder a uma consulta que dê a resposta ou antecipe um julgamento, então ela não poderia, nesse caso, julgar aquele processo. Então, vou repetir. Quando você está diante de uma função consultiva, essa função consultiva, primeiro, ela só vale no âmbito dos tribunais eleitorais. Juiz eleitoral não dá consulta. Quem dá consulta é o TRE e o TSE. E não pode ser caso concreto. Não pode ser algum processo já em aberto. Entendeu? Tem que ser algo em tese, algo em aberto. Beleza? Abstrato. Ok. Então essa é a função consultiva que apenas os tribunais da Justiça Eleitoral exercem no âmbito do TRE e no âmbito do TSE. E a última função é a função normativa. Tá? A função normativa, essa sim, ela é exercida apenas pelo nosso superior. Né? É mais uma, pessoal, que torna a nossa justiça diferente. A nossa justiça eleitoral ela é muito diferente das demais justiças. Né? Ela é sui generis. Ela não faz concurso para juiz. Ela não faz concurso. Ela não tem... Ela tem mais de uma função. Não é só a função judicante. Ela tem pelo menos 3 funções que a tornam diferente. E 2 delas que só ela tem.
Duas delas que só ela tem, que é a função normativa, que é quando o TSE, veja que a função normativa, de normatizar, de trazer resoluções, é uma função específica do TSE. Apenas um órgão pode normatizar a eleição, que é o nosso superior, o TSE, tá? E nós não temos isso em outro canto, né? A função consultiva, olha que interessante, a função consultiva também é algo que torna a Justiça Eleitoral bem diferente. Então essas aqui são as nossas funções, a função judicante, a função jurisdicional, a função administrativa, a função consultiva e a função normativa, tá? O que é importante saber? Saber quando que a Justiça Eleitoral exerce tal função. Por exemplo, como caiu na questão aqui, eu vou mostrar para você, ó. A Justiça Eleitoral desempenha a função administrativa ao preparar, ao organizar e ao administrar o processo eleitoral. Veja, essa é uma questão correta. Entendeu? É na função administrativa que se organiza o pleito. É dentro da função administrativa que se organiza a eleição. E você irá trabalhar nessa função, desde o alistamento até a prestação de contas, lá no finalzinho da eleição. Então, tudo que toca no calendário eleitoral, eu estou diante de uma função administrativa, tá? Então, beleza. Esse item 1 é o item correto. Bom, compete ao TSE julgar originalmente o registro de candidatura do cargo de senador. Isso aqui é uma pegadinha muito antiga, tá? Muito antiga. Porque assim, moçada, vocês têm que entender que cada um no seu quadrado, né? E tem cargos municipais, cargos estaduais e cargos federais. Deixa eu mostrar para vocês um negocinho aqui. Ó, vou abrir uma telinha branca aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eu sempre gosto de trabalhar essa questão do alvo aqui, ó. Para você entender. Muito bem. Olha que alvo bonito. Tá? Nós temos aqui o juiz eleitoral. Nós temos aqui o TRE e o TSE. Tá? Cada um no seu quadrado, né? Beleza. Quais são os cargos municipais que vão ser registrados perante o juiz eleitoral? Isso mesmo. Cargo de prefeito, mais o seu vice. E eles, né? Os ordis, os vereadores. Esses são os cargos municipais. Eleição local. Eleição que você registra perante um juiz eleitoral, tá? E quais são os cargos estaduais? Aí nós temos governador, mais o seu vice. Deputados, eu falei deputados, porque é deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. Deputado, gente, é cargo estadual. E também é cargo estadual os senadores. Porque o senador lá trabalha em Brasília. Eu sei que os senadores trabalham em Brasília, tá? Mas senador e deputado, por mais que o deputado federal também atue na Câmara dos Deputados em Brasília, deputado federal e senador é cargo estadual. E se é cargo estadual, está dentro do quadradinho, dentro da circunscrição do TRE. Para você se candidatar ao Senado, tu tem que registrar-se no TRE, tá? Não é o TSE que registra cargo de senador. Não é o TSE que julga impugnação de registro de senador. Ok? Por quê? Porque deputado e senador são cargos estaduais, que estão dentro da circunscrição do TRE. Joinha? E os dois únicos cargos federais que nós temos é presidente da República e o vice. Esse sim. Olha que interessante. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esses aqui você vai registrar no TSE, tá? Então, registro mais diplomação. O que é isso, Franco? Eu estou dizendo que, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou dizendo que o cargo de presidente e vice são registrados e diplomados pelo TSE, tá? É isso que eu estou falando para você. TSE
registra e diploma os cargos de presidente e vice. Da mesma forma, nós temos que o pessoal que é governador, vice, deputado e senador tem o registro mais a diplomação feito perante o TRE, tá? Eu estou dizendo que esses cargos aqui, governador, vice-governador, deputado e senador, são registrados e diplomados perante cada um dos respectivos TREs. Ok? Ok. Então, registro e diplomação de governador, vice-deputado e senadores, TRE, tá? E aí nós temos uma pegadinha aqui também, que é no que tange ao registro e diplomação dos municipais. Por quê? Porque esse povo aqui, ó, prefeito, vice e vereadores, eles são registrados. Registro perante o juiz eleitoral. E a diplomação não é perante o juiz eleitoral. Isso mesmo. A diplomação é perante a respectiva junta. Então, como tu vai fazer isso? Tu vai afirmar que esse ato eleitoral aqui, ó, é feito pela junta eleitoral, tá? E esse ato aqui é feito pelo respectivo juiz eleitoral. De qual cargo? Prefeito, vice-prefeito e vereadores, tá? Então, repetindo. O registro de prefeito, vice-prefeito e vereadores, o registro se dá perante o juiz eleitoral. Já a diplomação de prefeito, vice-prefeito e vereadores se dá perante a junta eleitoral, cada um no seu quadradinho, tá? Isso é muito importante você lembrar na hora da prova. Ok? Bom, com esse esqueminha, você resolve a questão. Quer ver, ó? Compete ao TSE fazer o registro do cargo de senador? Você sabe que não. Então, a questão está errada, né? Não há impedimento legal para que os cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 2º grau, seja de vínculo legítimo e ilegítimo, venham a compor o TSE na qualidade de magistrados. Claro que tem, claro que tem. Ah, não há impedimento? Ah, sim. E vou dizer para você, hein, não é nem 2º grau, é 4º grau. E é uma pegadinha também muito grande, sabe por quê? Porque geralmente há um certo impedimento entre 2, 3 graus, né? Só que o Código Eleitoral elenca e proíbe e veda a presença ao mesmo tempo da composição do TSE, que tem ali na bancada como ministros, parentes até 4º grau. Eu disse 4º grau. 4º grau atinge até primos, entendeu? Então o Código Eleitoral simplesmente fala assim, ó, eu não quero parentes entre si compondo o Tribunal Superior Eleitoral. Porque parente até 4º grau dá para, né? Acima disso, com certeza, vai ser um pouco mais difícil você ter um parente vivo, né? Mas até 4º grau é possível, porque até 4º grau você tem primos, né? E por que não? Né? De repente você encaixar ali 2 primos, né, na bancada. E o Código Eleitoral ele proíbe, tá? Ele proíbe de fato que qualquer tipo de parente até 4º grau não pode compor o tribunal ao mesmo tempo. Então, falar que não há impedimento é errado. Tem impedimento sim, e o impedimento é bem severo, tá? O impedimento aqui, ó, é da casa do 4º grau, atinge até os primos. 4, compete privativamente ao TRE propor diretamente ao Congresso Nacional a criação ou supressão de cargos e fixação dos seus vencimentos. Ó, eu vou te ensinar um negócio bem importante. Tribunal Regional não conversa com o Congresso, tá? Tribunal Regional não conversa com as Forças Armadas. E por que eu estou falando isso? Porque quando a questão for, patati patatá, compete ao TRE requisitar Força Nacional para dar apoio às eleições no Estado. Não. TRE não conversa com
Forças Armadas. Ah, patati, patatá, compete ao TRE requisitar perante ou como diz aqui, né, requerer, né, mandar um projeto de lei no Congresso Nacional para aumentar seus cargos ou para aumentar o subsídio. TRE regional não fala com o Congresso. Quem é que vai falar com as Forças Armadas? Quem é que vai falar com o Congresso, se for o caso? O superior. É o TSE. É o TSE que vai trabalhar esse plano de carreira, essa questão dos cargos, projeto de lei. TSE. É assunto para superior, entendeu? Tudo bem que é claro que o TSE vai buscar informações na base, né? Em cada um dos TREs para saber o que pedir, saber quais cargos, enfim, né? Para determinar a necessidade. Mas o projeto de lei é feito pelo TSE. E a depender da situação é pelo Supremo. Supremo, não é pelo TSE, tá? Mas isso é lá com cachorro grande, entendeu? Não é TRE, isso é lá em Brasília. E o TSE também vai requisitar apoio para as Forças Armadas. Ok? Então o TRE do Rio de Janeiro entra com um pedido no TSE, falando assim, ó, TSE, faz um favor para nós, entre em contato com o Exército para nos auxiliar aqui com a questão das urnas, na distribuição logística das urnas em determinadas regiões aqui do Rio de Janeiro. E aí o TRE do Rio de Janeiro entra em contato com o TSE e o TSE vai falar com as Forças Armadas. E dentro das Forças Armadas vai se definir quem é que vai apoiar. Ah, são os fuzileiros da Marinha? Ah, são os paraquedistas do Exército? Ah, são a infantaria da Aeronáutica? Então, dentro das Forças Armadas, né, vai se definir quem é que vai dar apoio a depender do caso concreto. Entendeu? Tem vezes que vai a Marinha, tem vezes que vai o Exército, e é mais comum, claro, você ver o Exército. Tem vezes que você tem apoio aéreo da Força Aérea, entendeu? Então, quem conversa com o Congresso Nacional, quem conversa com Forças Armadas, não é o TRE, é o superior, tá? Logo, nós temos a única alternativa correta, que é a letra A, né? A nossa letra A, que traz apenas o item 1 como correto. Belezinha? Então, ó, grave essas funções, muito importante saber, funções da Justiça Eleitoral, tá? Função judicante, de dizer o direito de julgar, função administrativa, que é organizar as eleições, função consultiva, de responder consultas, que é só TRE e TSE, e o único órgão que pode normatizar via resolução é o TSE na sua função normativa. Essas aqui, cara, pode ter certeza, isso aqui é questão de prova. Vai cair uma questão de função. E tu tem que saber. Tá bom? Belezinha, vamos lá. Antes de nós adentrarmos a próxima questão, e eu vou trabalhar muito bem esse conteúdo, porque ele vai fazer parte da sua prova, pode ter certeza. Funções, organização, ou seja, a composição da Justiça Eleitoral e a competência. Isso aqui, ó, vou te falar, vamos colocar aí umas 8 questões, tá? De 8 a 10 questões. Muito provavelmente. Passei um pouquinho o pé embaixo, 5 questões. Porque é uma das principais matérias de direito eleitoral, né? Por isso que eles vão colocar um número maior de questões, tá? Antes de nós adentrarmos na próxima questão, deixa eu fazer um esqueminha para você entender um pouco mais da onde vem, né, cada um dos membros da Justiça Eleitoral. Vamos lá, moçada. Repito, composição da Justiça Eleitoral, você precisa ir, sabe onde? No artigo 118, tá? Quando você estuda composição da Justiça Eleitoral, eu recomendo bastante que você leia o artigo 118, 119, 120, 121 da Constituição Federal. Vou até colocar aqui para você não esquecer, ó. Ler artigos 118 a 121 da CF, tá? Faça isso para nós falarmos a mesma língua daí. Bom, eu tenho a composição da Justiça Eleitoral. Ora, a composição da JE, ela vai ser assim definida, tá?
Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho mais. Vou fazer aqui, ó. Isso, muito bem. Eu sempre gosto de trabalhar com essa costela aqui, a costelinha da Justiça Eleitoral. Muito bem. Aí está a nossa Justiça Eleitoral. São 4 órgãos na Justiça Eleitoral. Tá? Nós temos aqui o nosso superior, que é o TSE. Nós temos, cada estado tem um regional. Nós temos as juntas eleitorais, né? As chamadas juntas eleitorais. E o juiz eleitoral, ok? São os órgãos que nós temos. Joia, mas da onde que sai cada um deles? Aqui nós temos que lembrar que eles são formados, os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais são formados por juízes emprestados. Não há concurso para juiz eleitoral, entendeu? São juízes emprestados. Não existe cargo de juiz eleitoral. É uma mera função exercida por alguém que já é juiz, tá? Então lembre-se disso. E aqui no TSE também, eu vou pegar ministros emprestados. Ou seja, vai sair 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Olha que interessante. 3 ministros oriundos do STF, 2 ministros oriundos do STJ e 2 ministros indicados, né, oriundos aí da advocacia. Não existe quinto constitucional aqui, ok? Por mais que nós temos 2 advogados compondo o TSE, compondo o TRE, esses advogados, eles não saem do quinto constitucional, como é o TST, como é o TRT, como é o TJ e o TRF, tá? Lá se aplica o quinto constitucional, onde 1/5 das vagas desses tribunais deverão ser alocados para advogados e promotores. Nesse caso aqui, pessoal, os advogados não vêm pelo quinto e nós não temos promotores compondo os tribunais eleitorais. Escutou? Nós não temos membros do Ministério Público compondo os tribunais. Isso é um erro crasso, tá? Beleza. Ok, então aí nós temos basicamente 7 ministros, né, Franco? 7 ministros. Para quem sabe fazer conta, né? São 7 ministros que compõem e exercem mandatos, né, de 2 anos, no máximo mais uma recondução, e vão exercer mandatos no máximo de 4 anos como ministros do TSE, tá? Veja que ninguém deixa o seu cargo de origem para assumir o TSE. O ministro que vem do STF, ele é ministro do STF e também do TSE. O ministro que vem do STJ, ele é ministro do STJ e também está com o ministro do TSE. Os advogados, eles vão continuar sendo advogados e agora ministro do TSE. Então, eles vão exercer apenas uma função ali pelo período de mandato de 2 anos, podendo reconduzir para mais 2 anos, tá? Beleza. E aí nós temos ainda a formação dos TREs, né? Aqui nós temos 2 desembargadores, mais 2 juízes, mais um desembargador federal ou juiz federal, e nós temos os 2 advogados, né? Então aqui, ó, os desembargadores, os juízes e os advogados. Então aqui são 2 desembargadores do TJ, aqui são 2 juízes de direito indicados pelo TJ, né? TJ aqui é o Tribunal de Justiça, ok? Do Estado, né? Aqui é um juiz federal ou desembargador federal oriundo do TRF, do Regional Federal. E aqui nós temos 2 advogados também, tá? Linkados, claro, à OAB, né? E aí vai dar a mesma composição. Não sei se você somou aí, ó. São 7 desembargadores ou 7 juízes de TRE, tá? A composição das juntas, moçada, é essa aqui, ó. Nós temos, então, um juiz de direito que preside a junta, 2 ou 3 cidadãos. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, um juiz de direito que vai presidir a junta e 2 ou 3 cidadãos.
E olha que interessante, a composição da junta, ela pode ser ou uma composição de 3, né? Olha aqui, ó, 3, ou uma composição de 5, né? Dependendo como que vai ser formado. Então, de 3 a 5 membros, ok? Belezinha? 3 a 5 membros. E o juiz eleitoral, Franco? O juiz eleitoral, cara, é um juiz de direito. Isso mesmo. Então, o juiz eleitoral é um juiz de direito, claro que pertence ao Tribunal de Justiça. Ele não é juiz federal, tá, gente? É importante falar. O juiz eleitoral, ele é oriundo do TJ, ou seja, o cara faz concurso para juiz de direito estadual, assume lá a primeira vara civil, a primeira vara criminal, e, num período de 2 anos, ele, além de ser o juiz da primeira vara criminal, ele também é o juiz eleitoral, entendeu? Então, nenhum magistrado da Justiça Eleitoral é permanente, exerce cargo, existe concurso. Não, o cara faz concurso para juiz de direito, assume, vira lá o juizão lá da vara criminal, e naquele período ele é designado também para ser o juiz eleitoral, tá? Joinha? Então perceba que é uma função bem transitória, né? De mandato e tal. Então tem que lembrar disso. A própria junta eleitoral, pessoal, ela é criada aí 60 dias antes da eleição e ela vai ficar até a diplomação e depois já era, né? Então a própria junta eleitoral, ela tem um período de vida muito curto, né? Joia? Bom, essa é a composição. Claro que nós temos que entender um pouco mais, por exemplo, da onde que sai o desembargador, o corregedor e o presidente e o vice. Quando a pergunta é um pouquinho mais aprofundada no que tange a composição, eles vão te cobrar não só a composição em si. Da onde que vem, da onde que vai, qual é o... Entendeu? Quantos são? Essa é a composição simples, pura, que você retira lá na Constituição Federal. Uma questãozinha um pouquinho mais chata é aquela pergunta que vem: quem vai ser o corregedor do TRE? Quem vai ser o corregedor do TSE? Entendeu? Então eu vou, para resolver essa parada uma vez por todas, ó, você vai colocar assim, ó, nós temos alguns cargos chaves, né? Por exemplo, quem é o presida, quem é o vice-presida e quem é o corregedor, COR, tá? Presidente do tribunal, vice-presidente do tribunal e o corregedor. A mesma coisa você vai fazer para os TRS, ok? Ora, quem é o presidente do TRE, da onde vem o vice-presidente do TRE e quem é o corregedor do TRE, o COR, tá? Joia, aqui é importante você ir na Constituição. Por quê? Porque se tu pegar a leitura do Código Eleitoral, está diferente da Constituição. E vale o quê? Vale o que está no Código ou vale o que está na Constituição? Vale o que está na Constituição Federal. Franco, mas se o avaliador perguntar conforme o Código, ele não vai perguntar. E se perguntar, nós vamos anular a questão. Não é que já se viu cobrar uma questão de lei seca que está lá no Código Eleitoral, que contraria a Constituição, que avaliador é esse, né? Então ele não vai colocar. E se ele pedir qual é o corregedor, a resposta tem que ser dada de acordo com a Constituição. Por isso que eu pedi para você, leia a Constituição do artigo 118 a 121, tá? Ok, então quem vai ser o nosso presidente do TSE? Vai ser alguém oriundo do STF. Então é um ministro do STF. Mas quem, Franco? Não sei. São três que vêm do STF. Um dos três, vai ser o presidente. E quem vai ser o vice? Mais um do TSE, tá? Então, vejam, eu tenho 3 ministros do STF, sendo que 2 deles irão exercer a função de presidente e vice. E o terceiro? O terceiro é membro. O terceiro é um mero membro, entendeu? Eu tenho 3 ministros que vêm do STF, 2 deles terão, além de estar ali presente no TSE, serão presidente e vice do TSE. E o corregedor vem dentro daqueles que são nomeados, designados, indicados pelo STJ. Isso é importante, ó.
Então, quem vai exercer a função de corregedor, chamado corregedor geral eleitoral, é o ministro oriundo do STJ. É isso que você encontra na Constituição Federal. O corregedor do TSE é o ministro, que são dois, né? São dois ministros que vêm do STJ. O corregedor vem do STJ. Então, dentre os dois, um vai ser o corregedor. Beleza? Então, dos ministros que vêm do STJ, um deles vai ser o corregedor, pelo mandato. Bom, quem vai ser o presidente do TRE? O presidente do TRE é um desembargador do TJ. Não tem dois aqui, ó? Tem dois, né? Dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado irão assumir como juízes de TRE, e um vai ser o juiz presidente, o outro vai ser o juiz vice-presidente. Sim, porque o vice-presidente também é um desembargador de Tribunal de Justiça. Então, esses dois juízes, esses dois desembargadores, ao assumirem o TRE do Estado, eles já assumem com a função de presidente e vice. Ah, quem é que vai ser? Não sei. Entre os dois lá, vão tirar para o ímpar, né? Entre os dois lá, alguém vai assumir presidente e o outro vai assumir o vice. Tá? É isso que nós temos na Constituição. E olha que interessante. A Constituição nada diz sobre a corregedoria dos TREs. A corregedoria dos TREs deve ser determinada pelo seu respectivo regimento interno. Franco, não caiu o regimento interno para mim, então não precisa saber. Só saiba que o corregedor do TRE está determinado pelo seu regimento interno. E aí vai depender muito de qual TRE você está falando. Tem TRE que coloca o juiz federal como corregedor. Tem TRE que diz que vai ser um dos juízes, né? Ou seja, são 3 juízes que nós temos ali, 2 estaduais e o federal, escanteando os advogados. Tem regimento interno que diz assim, que a função de corregedor será feita de forma eletiva, será feita uma eleição dentre os demais membros, ou seja, o presidente é o desembargador TJ, o vice-presidente é o desembargador TJ, aí você tem juiz de direito, juiz federal e 2 advogados. Tirando os 2 desembargadores, alguém, né, desses 5 aqui, será eleito corregedor do TRE. E tem regimento interno que diz que quem vai ser o corregedor é o vice-presidente. Ou seja, é um desembargador do TJ, que vai ser o vice-presidente e corregedor. Então, isso depende muito de TRE para TRE. Tu não precisa saber, né? Só saiba que a corregedoria não foi determinada, amarrada na Constituição. A Constituição só amarra o corregedor geral. Obrigatoriamente, o corregedor geral, que está lá no TSE, deverá ser um dos ministros do STJ. Entendeu? São 2, então um deles vai ser o corregedor geral. Mas a Constituição nada diz sobre quem vai ser o corregedor do TRE. Então você vai colocar assim, ó, pontinho de interrogação. Por quê? Porque a Constituição não diz, o que está no Código Eleitoral não vale e não caiu o regimento interno. Se não caiu o regimento interno, você não é obrigado a saber quem é o corregedor, sei lá, quem é o corregedor do TRE do Piauí. Não sei, está lá no regimento interno. Não caiu para mim, entendeu? Essa é a ideia. Bom, essa é a questão. Agora, quer dizer, essa é a observação, né? E agora eu quero colocar 2 observações a mais, tratando de composição. Aí você vai matar todas as questões de composição, tenho certeza disso, tá? A primeira observação nós já falamos sobre isso, né? É a seguinte, ó. Não se aplica o 5º ou terço constitucional, tá? Mas, Franco, e os advogados? Os advogados estão expressamente previstos na Constituição e eles não são oriundos do 5º constitucional, ok? E mais,
não há membros do MP nos tribunais eleitorais. Ou, vou colocar aqui, ó, não há membros do MP na Justiça Eleitoral como um todo. O MP ele vai oficiar perante a Justiça Eleitoral, mas ele não vai compor os tribunais eleitorais, tá? Isso é muito importante, essas duas observações são importantíssimas para nós aqui. Beleza, vamos lá. A próxima questão, agora você já está apto, né? E apto a resolver. Ó, o Código Eleitoral dispõe que, além dos TRE, são órgãos da Justiça Eleitoral. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Existem questões fáceis, medianas e difíceis. Essa aqui não classifico nem como fácil. Ela já está abaixo de fácil. É só você lembrar do esqueleto. É só você lembrar da costela, né? Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? TSE, TRE, juntas e juiz eleitoral. Pelo amor de Deus. Essa aqui tem que matar. Ok? Tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. Ó. Volta para a questão. São órgãos da Justiça Eleitoral além dos TREs. Ou seja, além dos TREs, eu tenho TSE, juiz eleitoral e junta eleitoral. Mas, Franco, cartório eleitoral não é órgão da Justiça Eleitoral? Não é órgão previsto em Constituição. Tudo bem que o cartório eleitoral ele faz parte da estrutura interna da Justiça Eleitoral. Né? Você vai trabalhar dentro de um cartório eleitoral, ok? Como técnico ou analista, você vai estar vinculado, muito provavelmente, a uma sessão ou cartório eleitoral. Né? Sessão que eu digo administrativa, não eleitoral, tá? Então, cartório eleitoral, pessoal, não é... Repito, não é órgão da Justiça Eleitoral, ok? E também os locais de votação. Locais de votação, gente, as escolas, né, as sessões eleitorais, os cartórios eleitorais, as outras eleitorais não são órgãos da Justiça Eleitoral. Então você corta aqui também. Joia? Olha aqui, ó, cortou aqui. Bom, aí fica só a nossa resposta, né? Que além do nosso TRE, que tem um em cada estado, você vai ter que escolher vaga em um deles, né? Nós temos o TSE, que fica em Brasília, que vai chamar muita gente, tem muita gente que vai trabalhar no TSE. As juntas eleitorais, que são abertas aí no período eleitoral. E em cada zona vai ter lá pelo menos um juiz eleitoral, né? E aí você mata a questãozinha. São órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, juntas e juízes eleitorais. Essa, claro, é uma questão fácil, tranquila, de alternativa, mas se fosse uma questão de certo e errado, além dos TREs, são órgãos da Justiça Eleitoral, os cartórios e as sessões eleitorais. Certo e errado? Não. Cartório e sessão eleitoral não é órgão da Justiça Eleitoral. Está errada a questão, entendeu? Então eu quero que você pegue a questão aqui, por mais que seja uma questão de alternativa, e aprenda o conteúdo, entendeu? Aprenda o conteúdo, porque é só você transformar essa questão aqui em certo e errado e pronto, tá aí, tá feita na tua prova, tá? Lembrando sempre, os órgãos da Justiça Eleitoral são TRE, TSE, Junta e Juiz Eleitoral. Mais uma, de acordo com o Código Eleitoral, são órgãos integrantes da Justiça Eleitoral, né, pelo amor de Deus, santo Deus, delegados partidários. Cara, a Justiça Eleitoral é uma justiça, como toda e qualquer justiça, imparcial. A imparcialidade do juízo é um requisito constitucional e previsto, então, para exercício da função judicante. Tu tem que ser imparcial para ser julgador. Como que se você é nomeado delegado de um partido, vai tomar parte e vai tomar decisões no âmbito do direito eleitoral? Não existe como. Partido, já o próprio nome diz, você tomou parte, você faz parte de um partido, de uma agremiação, de uma associação que pensa como você. Você já tem um lado, você tem um partido, entendeu? Claro que se você é membro do partido, tu não pode trabalhar na Justiça Eleitoral, nem como técnico, sabia disso? Você que é técnico judiciário, analista judiciário, que vai fazer o concurso, vai passar e vai ser nomeada, tu não pode estar filiado em partido político. Os
técnicos e analistas da Justiça Eleitoral não podem ser filiados a partido político. Não podem exercer função eleitoral, né, partidária, política. Entendeu? Não podem ser candidatos a nada. Ok? Isso é uma outra situação bem interessante, porque geralmente você coloca uma restrição para os militares, né? Mas veja que técnico e analista da Justiça Eleitoral, por mais que seja um cargo civil, é um cargo que não autoriza a filiação partidária. Por um motivo muito simples. Não é que você não tem um partido ou você não tem um lado. Claro que internamente as suas convicções como cidadão, como pessoa, elas vão aflorar. Até porque você vai votar, né? Você também vai exercer o direito de voto. E vai ter um lado, mas você não pode fazer campanha, não pode ser filiado a partido, não pode ser candidato. Como o teu colega que é técnico do TRT, ou sei lá, analista do TRF, eles podem. Eles podem ser filiados a partidos, eles podem sair candidatos, mas você não. Porque você trabalha na justiça eleitoral. Não é qualquer justiça. É a justiça que organiza o pleito. Então, tu também, não só o juiz eleitoral, não só o magistrado, que não pode sequer ter a atividade política ou desenvolver filiação partidária. Isso a própria Constituição veda. Tá? Todo e qualquer magistrado, todo e qualquer promotor não pode estar filiado a partido e nem desenvolver atividade política. É uma vedação. E vocês também, técnicos e analistas da Justiça Eleitoral, não podem desenvolver atividade político-partidária e não podem estar filiados a partido político. Entendeu? Então é claro, é óbvio que delegado de partido não é órgão de Justiça Eleitoral. Tá? E olha o detalhezinho importante, ó. Olha aqui. Os TRFs, né? Os TRFs. Franco, eu marquei a letra D, mas eu achei que estava correta, rapaz. Tudo bem, aqui trouxe o TSE, que é um dos órgãos, né? Joia. Só que os TRFs, agora são 6, né? Criaram o TRF Mineiro. São 6 TRFs que formam o segundo grau da Justiça Comum Federal. Veja que o TRE, e aí estou falando de 27 TREs, um em cada estado e no DF, os 27 TREs formam o segundo grau da Justiça Especializada Eleitoral. Não confunda TRF, que é uma coisa, com TRE. Né? O TRE, sim, esse faz parte da Justiça Eleitoral. Então você corta ali. Aqui deu certo, né? Juiz eleitoral e as tais juntas eleitorais. Eu nunca ouvi falar na tal da junta. Pois é, cara, existe. Existe a tal da junta eleitoral. E toma cuidado aí que não é o TRF, tá? Matamos mais uma questãozinha de composição. Cara, as questões de composição, nós temos que gabaritar todo o direito eleitoral. Isso é obrigação nossa. Nós vamos gabaritar. Mas Deus o livre você errar a questão de composição. Quando você erra uma questão de composição, sabe o que você está dizendo para o avaliador? Avaliador, eu nem sei onde é que eu vou trabalhar. Eu não sei como é que é organizada a Justiça Eleitoral. É essa mensagem que tu está passando para o avaliador. Quando o avaliador te pergunta, fulano, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Cara, tu tem que pensar em 0,1 segundos. TSE, TRE, Junta e Juiz Eleitoral. E tem que saber, inclusive, de onde que vem esse povo. Ah, vem do STF, vem do STJ, vem do TJ, vem da OAB. Quem é o juiz eleitoral? É o juiz federal? Não, o juiz eleitoral é um juiz de direito estadual. Quem é que pode compor a junta eleitoral? A junta eleitoral é composta por um juiz de direito, 2 ou 4 cidadãos. 2 ou 4 cidadãos. Entendeu? Que aí vai fechar uma junta de 3 ou de 5 membros. Cara, tem que saber isso. É o mínimo que se espera de um candidato, uma candidata que está pleiteando um cargo de técnico ou analista na Justiça Eleitoral. Tá bom? Belezinha? Então, próxima questão. A respeito da organização judiciária eleitoral, assinale a opção correta. A composição do TSE é diferenciada, né? Com previsão de integrantes provenientes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público. A composição não só do TSE, tá?
a composição do TSE e do TRE. Tem membros oriundos da magistratura, vamos lembrar aqui, né? O TSE tem lá ministros, 3 ministros do STF, tem lá 2 ministros do STJ e tem lá 2 ministros oriundos da advocacia. Então, com certeza, eu posso garantir que dentre os ministros do TSE, parte vem da magistratura, de carreira, né? Ou seja, pelo menos vitalícios, e outra parte vem da advocacia. Mas nós não temos membros em tribunais oriundos do Ministério Público, tá? O Ministério Público ele vai formar o chamado Ministério Público Eleitoral, o MPE, e é interessante, né, que só caiu para analista a composição e competência do MPE, mas o MPE ele vai oficiar perante os juízes e tribunais eleitorais. O MPE ele não compõe o tribunal, tá? Então, nós não temos membros do MPE dentro do TSE e dentro dos TRS. Está errado aqui. A legislação garante vitalicidade e inamovibilidade aos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Eu não posso garantir vitalicidade, veja que é uma das garantias positivas dos magistrados, né? Vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. São as 3 garantias positivas que nós temos entregues aos magistrados. Ok? Bom, dessa aqui, a vitalicidade, que é aquela situação mais ou menos equiparada com a estabilidade dos servidores, né? Você passa 3 anos em estágio probatório, se torna estável no serviço público, né? E aí você tem uma certa garantia, não absoluta, mas uma certa garantia de manutenção do seu cargo. Ok? Tem exceção? Claro que tem. Vide o artigo 41 da tua Constituição. Dá uma olhadinha lá no artigo 41, tu vai perceber que existem situações constitucionais de perda do cargo de quem já é estável. Então a estabilidade não é algo absoluto, nem a vitalicidade é. Porque o juiz vitalício, ele é vitalício porque ele passou 2 anos ali no seu estágio probatório, né? Depois passa a vitalicidade, ele pode perder o seu cargo através de sentença transitada julgada. Então nem a vitalicidade, né, é absoluta. Mas veja, a vitalicidade não pode ser entregue ao juiz que compõe o TRE, porque senão nós teríamos ali um advogado que vem para o TRE e vai ficar ali como se fosse para o TRT, como se fosse para o TRF, como se fosse o TJ, ou seja, como se fosse alguém nomeado pelo 5º Constitucional. Porque o que é o 5º Constitucional, cara? Você pega um advogado com 10 anos de carreira, com mais de 10 anos, com experiência, com tal, pega esse advogado e coloca uma toga nele, e ele senta na cadeira e agora ele é desembargador do TJ e vai se aposentar como tal. Ele sai da advocacia e senta ali togado e vira um desembargador do TRF, um desembargador do TJ, um desembargador do TRT, um ministro do TST, que são os 4 tribunais que aceitam o 5º Constitucional, ou ele vai se tornar um ministro do STJ, pelo 3º Constitucional. Um cara que é advogado, vai virar ministro do STJ? Vai. E ali sim ele vai ganhar a vitalicidade na posse. Ele ganha a vitalicidade na posse dele como desembargador TJ. Se eu pego esse advogado e coloco ele sentado na cadeirinha de desembargador de TRE, ele não é vitalício. Ele vai ficar 2 anos, no máximo 2 anos, 4 anos, no máximo, e ele vai embora, tá? Ele não ganha vitalicidade. Então eu não posso garantir esta garantia constitucional, eu não posso entregar essa garantia constitucional aos juízes do TRE, exatamente porque há um mandato, é transitoriedade, não vitalicidade. Eu posso até garantir para eles, e aí caso você me pergunte, mas eles têm essa garantia? Eu falo, tem. E na mobilidade sim, tá? Agora, vitalicidade não, tá bom? Então, explicado aqui. É vedada a nomeação para o TSE de cidadãos que têm entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau. Opa! Certo ou errado? Certo!
E olha que interessante, né? Eu avisei vocês, é uma pergunta que vem sempre, porque o pessoal se engana, o pessoal pega sempre aquela referência de segundo grau, até terceiro grau, segundo, terceiro, e aí, pá, vem uma questãozinha com base no Código Eleitoral, dizendo que não pode ter parente até quarto grau. Isso é muito diferente, não se vê isso todo dia, mas está lá no Código Eleitoral, até quarto grau, tá? Então essa é uma questão bem interessante. Sim, não posso ter parentes entre si até quarto grau, cara. Olha que coisa louca, né? Belezinha? Então, questão letra C, corretíssima. É vedada a nomeação para o TSE de cidadão que ocupe cargo público que esteja admissível de nulo, ou diretor, proprietário, ou só as empresas. Por que essa questão está errada, Franco? Cara, entenda uma coisa, ó. Se eu sou advogado e sou sócio de uma banca, né? Uma banca de advocacia, que é uma empresa, um CNPJ, eu tenho que sair dessa banca? Eu tenho que parar de advogar? Não. Mas o Franco, eu não estou entendendo, cara, como é que o cara é advogado de dia e desembargador do TRE de noite, né? Que história é essa? Ele vai para o escritório trabalhar, peticionar, fazer recurso, advogar, e de tarde, 2 horas da tarde, 14 horas, ele está lá sentadinho, togado, como desembargador do TRE. É isso aí. É isso aí. Ele não deixa de ser advogado. Assim como o ministro do STF não deixa de ser ministro do STF. Assim como os desembargadores do Tribunal de Justiça, que irão sentar na mesma bancada desse advogado, no TRE, eles não deixam de ser desembargadores do Tribunal de Justiça. Eles vão despachar lá no TJ e irão despachar também no TRE. É óbvio que eu não posso autorizar que um advogado advogue em processos eleitorais que ele mesmo irá julgar. Aí não dá. Mas ele vai poder advogar em outros processos. Porque ele é advogado. Ele está juiz do TRE. Mas ele é advogado. Entendeu? Então não precisa sair. Não precisa parar. Agora tem que dar atenção, claro, aos julgamentos, às sessões e tudo mais. Que é corrido. Né? Não é pouco serviço, não. É bastante. Entendeu? Mas enfim, então não posso aceitar que não pode ser proprietário só as empresas. Claro que pode, tá? Beleza. Última questãozinha do bloco, para nós fecharmos então. De acordo com a legislação eleitoral, o entendimento do TSE, as decisões desse tribunal sobre quaisquer recursos que acarretem a perda do diploma somente poderão ser tomadas com a presença de. Aí, pessoal, vai iniciar aqui, no próximo bloco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a respeito dos quórums, né? Existe um quórum de presença e o quórum de votação, tá? A depender da situação, e o que se aplica como regra é o quórum de maioria absoluta. Para iniciar uma votação, eu tenho que ter maioria absoluta, ou seja, 4 membros, né? A maioria absoluta é 50% mais 1 da totalidade, ou seja, eu tenho que ter 50% mais 1 dos 7, que dá 4, né? E para aprovar, ou para, enfim, julgar, é maioria simples, ok? Então, maioria simples é 50% mais 1 dos presentes. Então, em regra, pessoal, repito, em regra, o quórum de presença para iniciar uma votação é a maioria absoluta, 50% mais 1, 4. Mas tem ações muito graves, tem ações importantes, né, que vai anular uma eleição, que vai gerar cassação de um registro, que vai gerar perda de um mandato. Esses processos, para ser iniciada a votação, eu exijo o quórum completo, 100%. 100%, tá? Não é 50% mais 1, não é maioria simples, não é 2/3, é 100%. É o quórum total. Então, e veja que interessante, essa é uma regra prevista para o TRE. Só que o TSE, por jurisprudência, disse, aquilo que está previsto para os TREs também aplica a nós, TSE. Quando for uma ação que envolva perda de mandato, cassação de registro, anulação de eleição, o quórum de presença é 100%, é total, tá?
E olha que interessante, eu estou diante de uma ação julgada no TSE e, nesse caso, vai ocorrer uma perda de diploma. Ok, se é perda de diploma, então o quórum de presença é todos. Todos, tá? E aí, se tu sabe disso, cara, tu já mata a questão. Não é 2/3, não é 2/3. Não é maioria simples, não é maioria simples. Tu já matou a questão, rapaz. Olha que interessante. Só em saber disso, no âmbito do TRE, no âmbito do TSE, quando eu estiver falando de ações que envolvam perda de mandato, cassação de registro ou anulação de eleição, o quórum de presença, não de votação, o quórum de presença da bancada é total. Tem que ter os 7 ministros ali para iniciar a votação. Tem que ter os 7 desembargadores ali para iniciar a votação. Entendeu? Nesses 3 tipos de ação, ou seja, perda de mandato, cassação de registro e anulação de eleição, o quórum de presença é total. E cai essa pergunta, cara. Mas cai igual chuva. É incrível. Porque também ela é diferentona. Porque o normal se exige maioria absoluta para iniciar a votação. Mas nesses casos é maioria total. Ok? Então, nesse caso, envolvendo perda de diploma, somente poderão ser tomados com a presença de todos os seus membros, inclusive os embargos de declaração, né, de deliberação que tenha importado perda do diploma. Belezinha? Então é isso aí, moçada. Mais uma vez agradeço demais a sua atenção. Espero ter ajudado a entender um pouco mais a composição da Justiça Eleitoral e vou seguir firme e forte aí para os próximos capítulos.